20% do nosso corpo é DNA, né? É genético. Todo o resto é epigenético. Dias, meses e anos se passam e você sente que seus sonhos se perderam num ciclo de espera. Você sente que já tentou de tudo. Trabalhou dobrado, mudar de emprego, estudar mais, mas tudo que você fez serviu apenas para garantir uma mera sobrevivência. Enquanto seus sonhos verdadeiros se perderam e ficaram engavetados. Eu sei exatamente o que você sente. Eu me chamo Luiz Gamonal e sou escritor e treinador mental. E há 16 anos, assim como você, eu só queria uma vida sem escassez e sem me preocupar com a falta de dinheiro. E a minha maior busca nos últimos anos foi entender exatamente o porquê algumas pessoas, por mais que se esforcem, parece que nada dá certo, enquanto outras, às vezes sem esforço algum, parecem conseguir tudo o que querem. E depois de 16 anos estudando, eu finalmente descobri. E é isso que eu quero compartilhar com você na jornada Reprogramando Seu Destino, que acontecerá no dia 6 a 12 de junho, onde eu vou te mostrar um método infalível usado por todas as pessoas de sucesso no mundo para conquistar a liberdade financeira. E o evento será totalmente online e gratuito. Para você se inscrever, é só clicar no link abaixo. Espero. Esse final de semana eu fui atender um jovem, e esse jovem estava passando por uma ansiedade, uma depressão e uma tristeza muito grande. E esse jovem, foi participar de um treinamento nosso chamado OSV, o Significado da Vida. E esse jovem estava sofrendo muito por isso. E eu fui realmente visualizar como que foi o relacionamento dele com o pai dele. Eu perguntei como que foi o relacionamento do seu pai. Então, ele saía para pescar com o pai. O pai era muito carinhoso, muito próximo a ele. Mas esse pai que era bom, ele batia na mãe. Então, a criança que era apaixonada na mãe, ele ficava ali fazendo uma confusão muito grande. Então, quer dizer, foi quando ele chegou no momento, nós estávamos ali no momento do transe, no momento do rebirth dele, do desbloqueio dele. Não, quando a gente estava fazendo isso, ele falou assim, aí ele chegou no momento e falou assim, mas eu não entendo como que o senhor me leva para pescar, você é o meu herói e bate na minha mãe. Então, o herói se torna um vilão. Então, ali um produto que ele começou a criar e era algo muito profundo. Gente, isso é muito forte. Porque a maioria das pessoas se perdem pela ignorância. Porque o seu herói se torna um vilão e você não consegue nem perceber aquele comportamento endossado. E aquele comportamento, ele vem como se fosse assim, na minha terra fala, vem de lambuja. Eu não sei se tem isso aí, na expressão da região de vocês, tem isso aí? Vem de lambuja, ou aquele comportamento vem associado. Alguém falou em neuroassociação aí, então ele vem associado àquele comportamento. Então, quer dizer, imagina o seguinte, o pai é gente boa, você ama o pai e ele te leva no puteiro. Então, antigamente tinha muito isso. Então, o pai que te levou no puteiro e você ama o pai, inconscientemente o puteiro é ter o amor pelo pai. Você demonstra a fidelidade a partir do momento que você repete o padrão. Repetir o padrão, ir no puteiro, trair a esposa, trair o esposo, a traição é um endosso do amor que você tem pro pai. É a coisa mais louca da vida. Por que as pessoas casam com o pai? Que casou com o marido, mas na verdade na mente está casando com o pai. Por que as mulheres casam com o pai? E por que o marido geralmente casa com a mãe? Porque ele endossou aquele comportamento, ele ama tanto a mãe que de fato ele endossou aquele comportamento de que uma mãe sofria. Então eu não posso viver esse relacionamento, não posso viver isso. Então ele endossa isso, e esse comportamento que ele endossa é isso que você precisa viver, aqui que você precisa viver. Então vou trazer aqui para o mestre Gamonal aqui uma pergunta aqui, ó. Existe a possibilidade de uma pessoa vir carregada de energia dos pais, por exemplo, DNA, sem considerar uma mente que já faz associação? Entenda o seguinte, 20% do nosso corpo é DNA, é genético. Todo o resto é epigenético. O que é epigenética? É além da genética. Todos nós vemos, por isso que a gente parece com nossos pais, avós, lembra, tudo isso vem da genética. Alguns comportamentos, sim, já vêm da genética, vêm dos pais, dos antepassados e tudo mais. Mas todo esse processo
acaba ficando no sistema da família, não só no DNA, não só fisicamente, mas espiritualmente, energeticamente. E a mente é energia também. Então isso tudo está entranhado na nossa vida ali, de qualquer forma. A gente traz um pouco do DNA, a gente traz um pouco da genética, mas todo o restante, 90% aí praticamente da tua vida, ela está entranhada na tua mente, que vem de todo esse processo espiritual, de todo esse sistema que você vive. Então você, até algumas coisas que você nem viu necessariamente, você traz na sua mente. Mas a sua mãe trouxe, que o seu avô, entende? Nós trazemos coisas dos nossos antepassados, às vezes até 4 gerações para trás, que a gente nem estava lá, que a gente nem viu, mas isso vem na nossa epigenética, no nosso DNA espiritual ali. A biologia antiga via o DNA como o cérebro de uma célula, por muito tempo. Chegou um determinado momento que um cara chamado Bruce Lipton, esse que eu indiquei o livro, A Biologia da Crença, esse cara, ele começou a verificar o comportamento então da célula, porque toda célula é um ser vivo. Então anota aí com vocês, toda célula pensa. Toda célula pensa. Então ele verificou que todo ser vivo, se você tirar o coração, ele fica vivo ainda por um certo tempo. Mas se você tirar o cérebro, não. Se você tirar o cérebro, ele não fica. Então o que ele fez? Então ele, em um microscópio, em um laboratório, em um microscópio eletrônico, ele pegou então e tirou o DNA da célula. Porque vendiam que o DNA era o cérebro da célula. E quando ele tirou o DNA da célula, a célula continuou viva. A célula continuou viva. Ele falou, opa, então logo, né, vem a frase do René Descartes, penso, logo existo. Então a célula continuava existindo. Então ela ainda continuava pensando. Então não era o cérebro. Não era o cérebro. Infelizmente, poucas pessoas entendem essa frase fantástica do René Descartes, penso, logo existo. E dentro disso, ele pegou então e foi verificar que tem um invólucro semi-impermeável chamado membrana plasmática. Essa membrana, ela permite tudo que entra e tudo que sai de uma célula. Tudo que entra e tudo que sai de uma célula, essa membrana permite. É aqui que o bicho pega. O Anthony Robbins, né, eu tive com ele, foi meu mentor. Então ele tem uma brincadeira que ele diz assim, é aqui que você se fode. Com a membrana plasmática que você se fode. Como? Olha só, por quê? Até os 7 anos, segundo Freud, é a formação da personalidade. Ali você está formando a personalidade. Ali a criança, tudo que ela vê, o que ela ouve. Então a célula até ali está vivendo uma onda baixa, uma onda delta. E essa onda, ela é fácil de absorção. Por isso que Jesus falou, deixai vir as minhas criancinhas, porque só delas é o reino dos céus. Então, a criança é pura, a criança absorve com mais facilidade. Então, tudo que vem positivo ou negativo, a criança está absorvendo. Medo, tensão, estagnação, vitimização, né? Então, quer dizer, tudo que a criança vê, tudo que a criança sente, é o meio, a influência do meio. Então ela é muito influenciada pelo meio. Então o cérebro de uma célula é a membrana plasmática, que permite tudo que entra, essa parte semimaterial. É a frase do Albert Einstein, fantástica, eu amo essa frase. Coloca essa frase, ó. Deus não joga dados. Deus não joga dados. O que é jogar dados? Jogou banco imobiliário, pega os dados, você joga os dados e vai contar com o fator sorte. Deus não conta com a sorte. Então ele é perfeito. Na sua maior magnitude, é onipotente, soberanamente bom. Então, ele criou cada membrana, e essa membrana, ela percebe tudo que entra. Só que, quando ela sai da onda delta, ela vem para a onda teta. E na onda teta, dos 7 aos 12 anos, até a entrada na puberdade, você está vivendo, ela tem uma dificuldade maior de absorção. Mas quando ela entra na onda alfa, que é a onda da adolescência, aí vem a revolta do adolescente. Aí ele começa a entender que aquele herói não era tão herói assim. Porque tudo que ela absorvia como o amor ali da infância, que o pai tem a chance ali até os 7 anos de dar o seu melhor para conquistar os seus filhos e tudo mais. Se ele não deu, mais cedo ele vai se perder. Talvez para o traficante ou talvez para alguém. Então, quer dizer, é aqui
que o estudo da epigenética vem? Aí, o que é a epigenética? Tem uma frase fantástica que eu amo da epigenética que diz, essa frase é do Bruce Lipton, e ele diz o seguinte, olha só, anotem essa frase. Não sou vítima da minha hereditariedade. Sou um mestre na atividade genética. Quem está falando com vocês é quem curou um câncer. Não é quem assistiu uma palestra motivacional. Quem está falando aqui é quem curou um câncer, não é quem leu um livro de autoajuda. Então, eu fiz isso. Eu curei um câncer com o poder da mente. E saber exatamente o quanto eu sou forte de um pai suicida e de um menino que era fanho, falar puxando o S, se tornou um dos maiores comunicadores do Brasil. Então, quero dizer que tudo isso esteve na minha mente. Então, o que a gente está falando, o Gamonal provou isso. Acima, gordo, revoltado, cheio de problemas, provou isso e eu fiz e provei isso. Então, o que nós estamos falando aqui é com propriedade que nós vivemos isso. Então, a epigenética vem provar pra gente que é totalmente capaz de você mudar isso. Que é totalmente capaz, você tem condição de mudar isso o tempo todo dentro de você.